Olá, olá, oi almadas. Hoje a gente vai falar sobre o por detrás da Feito Alma. Semana passada eu havia feito uma enquete com vocês aqui do Instagram para saber sobre as temáticas das lives, o que é que vocês têm curiosidade, interesse de conteúdos e temáticas, e aí eu listei alguns itens, e aí a maioria votou que tem muito vontade de compartilhar os saberes aqui, compartilhar histórias a respeito do por detrás da Feito Alma, como tudo começou. Eu acho que esse é um assunto que sempre interessa mesmo as pessoas de maneira geral, porque nos humaniza, né, nos coloca nos lugares semelhantes com os nossos pais, como é que as coisas começaram, por que é que começaram. Então, falando um pouco da trajetória pessoal, ao ponto do que levou a trajetória profissional, né? E aí também outra temática que saiu muito foi sobre o empreendedorismo mesmo, trazer um pouco mais do empreendedorismo, os desafios, as oportunidades do universo da cosmética natural. E é um assunto que a gente vai estar explorando também mais daqui para frente, que tem muito a ver com os próximos lançamentos, as novidades aí da Feito Alma também. Eu me chamo Naira, eu sou empreendedora, sou alquimista da Feito Alma. A Feito Alma ela existe desde 2018, mas eu costumo contar a história de que ela nasceu antes mesmo de ter nascido, de ter sido parida de fato, né? Então, por detrás da Feito Alma, por detrás desse empreendimento, existe a Naira, é uma empresa de uma pessoa só, digamos assim, é uma pequena empresa, né, individual, e ela partiu, né, de um princípio muito pessoal, que teve a ver com uma transformação de vida mesmo, de hábitos, de mudanças. E antes disso, antes também dessa transformação, dessa mudança, né, dessa transmutação pessoal, a Naira, antes de empreender, ela trabalhou muito tempo no mundo corporativo, em empresas, desde muito cedo. Então, a Feito Alma, ela também carrega uma bagagem minha profissional, que foi já desde nova, 17, 18 anos, ali iniciando o trabalho muito jovem, me desenvolvi rapidamente na área comercial, que era algo nato, assim, né, muito meu já, da própria história familiar, né, de vivências e tal, o âmbito comercial, de vendas. Então, trabalhei, meu início, né, profissional foi na área comercial, me desenvolvi muito rápido, muito jovem, onde comecei a ter experiências de gestão, de liderança no meio corporativo, e que me deu uma bagagem muito interessante para eu futuramente, né, posteriormente, começar a empreender nos meus negócios. E aí trabalhei muito tempo na área comercial, na área de moda, então eu venho da área de moda, do design, não profissionalmente design, né, mas eu cheguei a fazer a faculdade, não concluí na época, não tinha essa aptidão, né, do design, mas era uma faculdade que tinha criatividade, tinha comunicação, era um curso que também me conectava, né, em algumas áreas, assim. Mas o profissional sempre evoluindo e tal, então eu trabalhei muito tempo dentro de indústrias da moda, de marcas, grandes empresas até nível Brasil, tive a oportunidade de viajar bastante no Brasil, conhecer vários estados por conta da gestão comercial, de trabalhar com equipes, com vendas, com lojas, foi muito bacana, foi uma passagem na minha vida que me trouxe muita bagagem. E aí depois fui para a área de marketing, por conta dessa bagagem comercial e de alguns projetos, algumas análises assim de mercado, de campo mesmo, eu acabei indo para a área de marketing também. Então são duas bagagens que eu tenho antes de iniciar a Feito Alma, comercialmente, né, a parte comercial e a parte também de comunicação, de marketing e tal. Só que a Naira, antes de trabalhar como corporativo, né, com as vendas, ela veio da área das artes também, então muito jovem, eu iniciei o teatro e essa questão da comunicação sempre foi muito forte para mim e por questões da vida mesmo, por necessidades, eu acabei entrando nessa área profissional, mas também carrego essa bagagem artística desde muito jovem.
E foi, então passei muito tempo trabalhando nessa área comercial, de marketing e tal. E era uma área muito desafiadora. Quem trabalha com isso, hoje em dia todo mundo está muito linkado, né? E tendo que desenvolver essas aptidões de marketing, de comercial, ainda mais hoje com a internet, né? Mas eram áreas muito legais, de muitos desafios, de muitos aprendizados, mas ao mesmo tempo chegaram lugares de exaustão nessas experiências, né? Então eu tive picos de exaustão muito jovem, profissionalmente falando. Aos 25 anos de idade eu já me sentia muito exausta, saturada em vários níveis e a saúde gritando, né? Mas eu não sabia exatamente o que era, né? Essa minha saúde mental, essa minha saúde física já dava vários sinais na época, aos 25 anos. Com 19, 20 eu já estava liderando, né? Já estava viajando, então tive essa experiência muito jovem mesmo. Fui precoce, assim, né? Mas enfim, né? Os ônus e o bônus, né? Jovem, ao mesmo tempo, tendo tantas oportunidades também. Só que aos 25 eu já me sentia muito esgotada, mas sem saber, assim, conscientemente, né? E meu corpo ali já estava... Isso foi no ano de 2015, onde eu encerrei o meu caminho profissional nas corporações ali, né? E fui buscar os meus sonhos e tentar empreender sozinha. Então foi uma união de exaustão, de corpo também me comunicando, mas eu muito inconsciente, não sabia de fato o que estava acontecendo comigo. Saí, me desliguei, né, desse universo, pelo menos era temporário, eu queria fazer outras coisas. E depois eu retomei um projeto, né? Projeto pessoal, e comecei a empreender na área cultural. Que nem eu falei para vocês que eu tinha também, já muito jovem, essa ligação com as artes e tal. Então, meu primeiro empreendimento antes de Feito Alma foi o Bazar Itinerante, foi uma produtora cultural, na verdade, produtora de eventos, que eu me realizo bastante também. E ali eu comecei, então, a trabalhar para além, né, dos moldes convencionais de trabalho e tal, queria experimentar outras coisas. E para além disso, de começar a empreender, eu tinha um sonho muito grande na época, que era de viajar, de fazer um intercâmbio, de ter uma vivência cultural fora, né, do país, de estudar o idioma, né, o inglês e tal. E eu fui atrás disso também, desse sonho. E aí, tudo bem, comecei a trabalhar, fazer os meus empreendimentos, né, os eventos, né, fazer acontecer essas produções. E em paralelo também eu fui planejando esse sonho, né? Fui me organizando financeiramente, né? Planejando poder executar esse sonho de viajar e passar um tempo fora. Isso foi então, vou começar a falar para vocês da trajetória onde tudo começou, que eu digo que começou Feito Alma, mesmo sem saber que Feito Alma estava começando. Foi em 2016 que nesses planejamentos, né? De poder ir para fora, de estar empreendendo, né? De começar nessa produtora cultural, que eu tive uma questão de saúde muito forte, que eu digo, quando eu contei para vocês lá atrás que eu estava exausta, né, saturada, fisicamente e mentalmente, mas inconscientemente eu não sabia de fato que isso já estava indo para o meu corpo. Mas foi em 2016, quando eu estava prestes a começar a me planejar, me organizar para ir viajar naquele ano, em 2016, fazer a tão sonhada viagem, né, o sonho de ir para fora, que eu tive um problema de saúde muito sério, algo que eu não imaginava nem que eu tinha, nem nada, mas foi um primeiro baque na minha vida, muito jovem, né, não tinha 26 anos ainda na época. Eu eu tinha um cisto no meu ovário esquerdo, que ele estava bem acentuado, né, bem grande, bem prejudicado ali no ovário, eu não sabia que isso existia, e eu tive um rompimento desse cisto e gerou uma hemorragia interna no meu corpo, em toda a minha região, comprometendo esse órgão, e que eu, né, nunca tinha sentido nada, né, ou conscientemente ou observado, né. Foi um primeiro baque na minha vida, muito jovem, tendo que parar todos os planos, todos os sonhos, observar aquilo que estava acontecendo. Tive que passar por uma cirurgia e uma extração daquele meu órgão naquela época. Aquilo para mim foi muito... mexeu muito comigo, né, porque mexeu numa região feminina, numa região fértil, né, num lugar de muita ligação mesmo, né, com o corpo, aquela dor, aquilo tudo que eu sentia, aquela recuperação na época. Tive que fazer a extração, fiz uma cirurgia bem invasiva, mas
tudo bem. Teve esse cisto, teve essa hemorragia, teve esse problema, que foi um primeiro ponto para mim a respeito de olhar para o corpo, de olhar para as emoções, de olhar para a mente e de olhar para o que estava acontecendo na minha vida, né? O que externamente, muitos movimentos, muitas coisas, mas internamente, pouca observação. Então eu digo que a Feitoma, ela começou ali, nesse exato momento em que eu tive que parar para olhar para si. E então foi um primeiro momento de observa esse corpo, observa essa saúde, observa o que está acontecendo dentro de si. Aquele ano de 2016, com 26 anos, eu tive uma virada de chave na minha vida e comecei a olhar para o meu corpo de uma maneira mais atenciosa, comecei a observar meus hábitos, alimentação, e por aí foi se desencadeando outras observações. O sonho naquele ano da viagem teve que ficar para trás, e aí a vida me colocou de volta para dentro, ao invés de me colocar para fora de novo, para o externo, para outras movimentações. Então foi preciso eu olhar para aquele meu corpo frágil, para eu entender o que estava acontecendo comigo, e por que havia gerado uma situação daquela tão grave, né, na época, que foi muito grave na época, porque não se sabia que tinha, houve um rompimento, houve uma hemorragia, uma negligência da minha parte de ir atrás de um médico, ver o que estava acontecendo, né, de tanta desconexão e pouca preocupação até, né, meio jovem, meio tipo, não vai acontecer nada nunca, né, nesse lugar também, assim, meio imortal, né. Enfim, passado isso, então a Naira começa a olhar, a se voltar para dentro, né? Então ali que foi o primeiro estralo da vida. Alguns meses depois, eu passei por uma avaliação. Então fez a cirurgia, teve, né, um tratamento ali, um descanso, um repouso que foi necessário para Naira. E aí meses depois, naquele mesmo ano ainda em 2016, eu faço exames de vídeo, né? De ultrassom e tal, para ver como é que tinha ficado essa região, porque ela havia afetado vários órgãos, né, dessa parte do corpo. E aí, então, eu volto a fazer exames na época, e eu tenho um segundo baque na minha vida, porque eu só fui para fazer um exame, uma avaliação, um retorno, para entender o que, né, se tinha recuperado bem, se os órgãos estavam ok e tal, e eu tenho um segundo baque. Eu já estava me organizando para voltar ativa, para voltar à minha vida ativa, pensando naquela viagem de novo, naquele sonho, me organizar. E aí eu vou para esse exame e descubro uma outra situação. Foi num exame de vídeo que foi identificado uma outra questão num outro órgão que não tinha nada a ver com o ovário, que era o meu rim direito, foi identificado uma massa. E aparentemente, né, na época cancerígena. Então foi identificado aos 26 anos de idade, recém-passado por uma situação de saúde, um tumor no meu rim direito. E aquilo ali pra mim, gente, foi assim, não, peraí, né? O que tá acontecendo aqui, né? Não é possível, né? Isso. Eu já tava, né, concluindo, quero concluir essa história, e eu tava tendo que cavocar e descobrir outras coisas, né? Pois então, lá vai a Naira para uma imersão oncológica, de tratamento oncológico, de entender o que era aquilo, o que era essa massa, o que era esse tumor, por que o rim, e vieram uma cascata gigante de perguntas, de faltas de resposta e de uma imersão ainda muito, muito, muito maior para dentro de mim. E, bom, aí foi isso, tive que retornar para minha casa de origem, por exemplo, retomar questões, relações da família e começar um tratamento. Isso foi ainda em final de 2016 até o início de 2017, eu estava com 26 anos. E aí fiz toda, né, um acompanhamento, fiz várias avaliações, vários exames acerca desse rim. E aquela primeira estrala, aquela primeira virada de chave que eu tive na vida, ela se tornou algo muito mais intenso dessa vez. E foi ali que, mais uma vez eu digo, essa castelo, né, essa casa feita alma foi começando a ser construída dentro de mim. Naquele momento, então, eu questionei várias coisas da minha vida. Alimentação, de fato, eu falei o porquê. Por que isso tá acontecendo comigo, né? Por que um rim, por que uma matéria, né, cancerígena dentro do meu corpo tão jovem, né?
Depois disso, quando questionei a alimentação, eu fui questionar os meus hábitos, do que eu estava usando, do que eu passava no meu corpo, de quais produtos eu estava consumindo, o que era aquilo, né? O porquê que isso estava acontecendo comigo. Tinha a ver locais que eu acredito são lugares mais sutis com relação à doença, mas lugares práticos, né, de consumo, de hábitos e tudo isso. Então ali foi uma virada muito maior de chave. E aí eu comecei a mudar muitas coisas na minha vida. Aí eu fui estudar a fitoterapia. Foi o primeiro momento que eu fui me conectar com algum estudo voltado. Já consumia, né, a fitoterapia, práticas naturais e tal, mas bem rasas. Ali então eu fui de fato querer me aprofundar um pouco mais. Primeiro para mim, né, foi um aprofundamento assim de estudo, porque estava acontecendo algo com o meu corpo que eu queria ter buscar uma cura, claro, né, e começar a me desfazer de vários lugares assim superficiais, artificiais e industriais. Foi esse lugar que me veio, né, que foi o meu corpo pediu, a minha mente pediu. Então o primeiro contato que eu tive foi a fitoterapia. Eu fui em busca de tratamentos naturais para mim na época. E eu mesma queria entender, né, esses estudos, essas práticas e tudo mais. Aí logo depois, daí foi a fitoterapia, as mudanças de hábitos e tal, e a busca, né, pela causa, né, que de fato podem ser várias coisas, né. Então a medicina tradicional também, convencional, gosto de dizer que tradicional é outra coisa, né, a tradição. Ela tá muito distante da convencional de hoje em dia, que eu também fui buscando e entendendo isso nesse processo todo, né. E aí então eu fui mudando, de fato, fui transformando, transmutando, né, a minha relação com várias questões, com vários hábitos e tal, né. Então meu primeiro estudo foi a partir da fitoterapia, porque foi a partir dessa minha causa, dessa minha situação pessoal. Bom, passado isso, me tratei, fiz uma cirurgia super invasiva. Eu tenho uma cicatriz gigante na minha barriga, assim. Então foi super invasivo, mexi em vários órgãos. Foi retirada essa massa. Tem curiosidades a respeito disso, que eu fui fazendo um tratamento meu, muito pessoal, assim. Eu com os meus estudos e, claro, as experiências, alguns relatos e tal, que foram me trazendo algumas dicas, né, de como ir curando, né, e tudo isso, tratando, né, naturalmente. E eu tive uma melhora dos primeiros exames que eu tive, né? Uma curiosidade que eu vou compartilhar com vocês, os primeiros exames que eu tive, tinha um X tamanho, tumor que era grande. E lá no final, próxima cirurgia, ele estava muito menor. E eu não fazia nenhum tratamento acerca, assim, convencional e sim natural. E todas essas mudanças enfim, né? Que tiveram. Então eu parei na questão do segundo episódio, né, que teve de saúde, que foi então uma grande chave mesmo, né, grande virada de chave na minha vida, que começou essa transmutação, né, essa transformação a respeito do hábito, dos hábitos em geral, da alimentação, das práticas de consumo, de querer começar a entender da onde vem essas coisas, os produtos, a composição, o que é que eu tô passando. Isso foi me despertando, foi muito orgânico, assim, não foi de um dia pra noite, né? Então eu tive esse episódio, tive um primeiro episódio, depois eu tive um segundo episódio e um muito próximo do outro, né? O que fez, então, eu começar de fato olhar pra dentro, né? Pra essa conexão, olhar esses hábitos, olhar esses comportamentos, né, relacionados ao meu corpo, ao consumo, enfim, e a me instigar a buscar alternativas diferentes do convencional para poder melhorar, curar, compreender qual era a minha relação com o meu corpo, a minha saúde, a minha relação inclusive interna, a minha conexão, né, relacionada a essas questões de saúde. Então, foram episódios, né, que não precisa ser assim, na verdade isso aconteceu com a Naira, a gente não precisa esperar que aconteça um episódio na nossa vida, agora eu trazendo aqui, né, compartilhando que eu acho que é um saber a partir da minha experiência, a gente não precisa esperar acontecer nada na nossa vida para que a gente possa também, questionar, né, e refletir a respeito, né, desses hábitos, dessas questões, né, que nos relacionamos no dia a dia, seja através do alimento, seja através de produtos de maneira geral em que consumimos, né, e aqui entra, então, a questão
de cosméticos, né? Porque estamos falando de efeito alma, do nosso universo, de sabonetes, de produtos de higiene, mas na verdade é uma maneira muito maior até, né? Eu poderia entrar aqui relação de consumo com as nossas relações, com a gente mesmo, essas relações internas, a nossa conexão interna, externa e por aí vai. Mas foi a partir daí. E aí em 2017, depois que eu fiz então essa restauração, essa cirurgia, né? Veio a biópsia, daí se descobriu que não era maligno, não era um tumor, por exemplo, que poderia se agravar ou avançar no meu corpo. E eu vou contar uma coisa pra vocês muito íntima, assim, um segredo. Eu nunca em nenhum momento de tudo que eu passei, eu me sentia doente. Ou eu sentia medo, não sei porquê, assim, né? Tipo, não, na verdade, no dia que eu fui pegar a biópsia, eu fiquei um pouquinho assim, né? Tipo, ai meu Deus, né? Tava assim, tipo, dando uma suadinha fria, assim. Falei, ai, será que acabou? Mas, assim, no processo, bem honestamente, assim, eu nunca me senti doente ou abatida ou, meu Deus, minha vida acabou. Não sei, era uma outra coisa, era uma outra força que vinha e muito pelo contrário, isso acabou me colocando em outros patamares, em outras conexões, assim, comigo mesma e com a vida. Eu encerrei por ali, não tive nenhum avanço, nenhum problema. Depois eu cheguei a fazer, né, um acompanhamento, né, de tempo em tempo para ver e tal, se tinha mais alguma coisa, se ficou, se cresceu, se naná. E na verdade se encerrou ali esse episódio, não tive nenhum outro avanço, né, nenhuma outra complicação, nem nada, né. E pronto, aí essa portinha dentro de mim, dentro da Naira, ficou aberta. Né? Então esses episódios deixaram uma porta, na verdade, bem escancarada a respeito da minha vida, a respeito da relação com os meus hábitos, a respeito de tratamentos naturais, a respeito da natureza na minha vida e como que agora eu ia caminhar junto com isso, porque eu tive vários episódios, né, e experiências comigo mesma, muito pessoal mesmo, de testes, né, de experiências com essas questões de saúde que me fizeram ter uma visão bastante diferenciada de como é que eu estava vivendo, de modos, padrões e convencionais e o que eu tinha descoberto a partir desses processos de saúde de novo, né? Relacionados à natureza, relacionados a contextos mais harmônicos, mais simples, mais orgânicos e tudo mais. Então, a partir disso, tudo fez sentido para mim. Então, eu digo, por isso que eu comentei lá no início, que quem às vezes entrou agora nessa live e não viu, porque a gente caiu, né, a primeira live, eu voltei a segunda parte, mas na primeira live eu comento que a Feito-Alma, ela não nasceu agora, em 2018, né, ela nasceu nesses momentos da minha vida, mas eu não sabia ainda que ia se chamar Feito-Alma e o que ela seria, mas ela já estava ali dentro, trabalhando, né, a partir da experiência muito pessoal da Naira, da minha vida. E aí, em 2017, para quem acompanhou a live anterior, eu tava contando dos adiamentos dos sonhos por conta das questões de saúde. Em 2017, finalmente, eu consegui fazer meu tão sonhado intercâmbio. E aí eu fui estudar, eu fui pra Europa, eu fui lá pra Irlanda. E aí eu fui aprimorar o inglês. Aprimorar não, né? Porque eu cheguei lá bem zerada. Eu fui estudar, de fato, o inglês e ter essa experiência. E lá, eu comecei a ter contato com muitas marcas de produtos naturais. Lá eu comecei a ver muitas feiras, muito artesanal, um universo que começou a me conectar muito, assim. E eu comecei a ter acessibilidade, acesso, né, de maneira muito palpável e com muita oferta de produtos naturais, produtos artesanais, e eu fui me encantando cada vez mais com aquilo. Com as feiras, com os locais que vendiam, com esses produtores, eu vi muito, né, nessa ocasião da viagem. Logo depois de eu passar um tempo na Irlanda, estudando e tendo mais contato, né, com esse consumo natural, de ter muitas, talvez aqui no Brasil já existia em 2016, 2017, mas eu não tinha muito acesso, né, então eu ainda não estava tão conectada, como eu fui com essa portinha aberta, que nem eu falei, então lá eu comecei a ver muitas coisas e fui me inspirando, né, eu ia vendo aquelas marcas, eu ia vendo os produtos, tudo natural, artesanal, nossa, aquilo foi me inspirando demais, assim, eu falei, cara, eu quero aprender a fazer, eu quero ir além de consumir isso aqui, de ter, eu acho que eu quero dar um passo a mais. Passei uma temporada então na Irlanda estudando, trabalhando, conseguindo trabalhar, trabalhei como barista, como garçonete, foi super legal, fiz vários trabalhos diferenciados também, para conseguir sustentabilizar a viagem.
E depois, nesse período, eu descobri que eu já sabia que eu tinha uma descendência italiana e tal, da família, mas eu não sabia que era possível poder ir atrás disso, né, dessa descendência e tal. E aí eu falei, cara, dá pra eu conseguir, porque eu tava tão fissurada, né, com essa vivência lá fora, que eu pensei, eu quero permanecer mais tempo aqui. Então, a ideia era conseguir o visto, né, pra conseguir seguir lá, né, na Irlanda, nos estudos, na Europa, enfim, né. E aí eu vou pra Itália, então, sabendo dessa informação, e começo a fazer o processo sozinha de identidade, né, de cidadania italiana. E aí foi uma experiência muito legal também. E aí na Itália, nesse período que eu começo então a fazer um resgate familiar da ancestralidade, da língua, de estudar, de ver a minha cidadania, eu comecei a estudar, porque eu tava tão, né, já abastecida, inspirada anteriormente, né, pela experiência na Irlanda, pelo contato com essas marcas e tal, que lá eu comecei a estudar. Eu tive também contatos com feirinhas, com produtores de óleos essenciais na Itália onde eu morava, e comecei a fazer mais o uso das medicinas naturais, e fui também me abastecendo, né, bebendo dessas fontes, desses conteúdos naturais. E aí eu começo a fazer um curso. Então lá atrás, no ano anterior, o meu primeiro contato foi a fitoterapia, por conta da minha questão de saúde, por uma questão de objetivo pessoal. E então lá na Itália eu começo a fazer, eu vou resgatar a minha situação lá primeira, que foi a questão do ovário, do cisto, e eu começo a estudar ginecologia natural. E aí eu faço uma formação em ginecologia natural. Nesse curso eu aprendo sobre as ervas para a saúde da mulher, sobre práticas para a saúde da mulher, aromaterapia na vida da mulher, vaporização do útero, tratamentos, pomadas e tudo, nananã, e fui estudando, e aí eu fui me embebedando disso e fui gostando mais e mais. Eu termino o curso de ginecologia natural e eu embarco para cosmética natural. E aí eu começo a estudar cosmética. Aí eu vou também em curso bem intenso, também de produtos naturais para casa, e vou me embebedando, e vou ficando muito feliz, e vou experienciando, e vou testando. Aí na Itália, gente, estava lá na Naira fazendo processo de cidadania com o meu companheiro, Gabriel, na época e atualmente. Estávamos nós dois estudando vários processos, né, práticos da vida, tendo uma experiência muito intensa. O que acontece com a Naira? Lá estudando, fazendo tudo isso que eu contei para vocês. A Naira engravida. Então a Naira tem a sua primeira gestação na Itália, super inesperadamente, super inesperado. Eu e meu companheiro ficamos assim, oh my God. E agora, né? Nós aqui, sozinhos, sem estrutura, com outros propósitos, o que tá acontecendo aqui? Foi uma loucura e tal. Mas tá, uma felicidade também, né? Uma emoção, uma coisa que a Naira nem imaginava. A Naira teve um problema de saúde ginecológico há um ano atrás, uma perda de um ovário, isso tudo mexe muito com a gente, mexeu muito comigo, né? Enquanto mulher, enquanto fertilidade, né? Foi assim, um processão, sabe? E também veio esse lugar de muita felicidade, porque eu falei, poxa vida, né? Tá tudo certo, calma aí, né? Você engravidou, não que, né? Veio esses medos na época pra mim, com relação, eu sempre quis ser mãe, né? Sempre quis ter filho, enfim. E aí, a Naira, então, começa um processo de acompanhamento dessa gestação, eu e meu companheiro lá na Itália falando italiano pra lá e pra cá, meia boca, né? O que foi também muito legal, nos médicos e tal, e tudo isso. E aí, ok, a gente passa, faz os processos, faz a cidadania, continua a estudar, muito enjoo, muito isso, muito aquilo, mas levando a gestação, conta pra família aqui no Brasil e vamos embora. Tudo muito feliz, tudo as coisas acontecendo, se desenvolvendo. Eram gêmeos essa gestação. O que acontece? Essa gestação ela não segue. A gente chama de aborto retido. Pode ser um aborto espontâneo, que ele acontece de fato, né? Um aborto, uma perda, mas no meu caso ele não aconteceu, ele só não se desenvolveu. Desenvolveu até algumas semanas, e aí teve um exato momento lá que a gente vai ouvir o coração desses bebês, e cadê o coração desses bebês? E aí, cara, aquilo assim, naquele momento, naquele lugar, naquela experiência, eu e meu companheiro, naquelas expectativas, né, e tantas coisas que já tinham passado, superado, né, acontece esse desmoronamento, né, na minha vida enquanto mulher. E o mais irônico, coincidente, ou como a vida é, eu tinha recém me formado em ginecologia natural, e a ginecologia natural, ela
vai além das medicinas ali, das plantas, de tratamento, mas ela vai para uma conexão muito profunda. No meu caso, eu acho que também com mulheres que podem, né, têm vontade de estudar, de se aproximar dessa medicina, desses estudos, né, da ginecologia, mas eu vi muitas respostas através desses estudos para com a conexão com o meu corpo, com o meu feminino, com os meus órgãos e tal. E isso me sustentou muito, me ajudou muito a passar por aquela situação de perda, né, de uma maneira um pouco mais... Não vou dizer que foi fácil, porque não foi muito desafiador e tempos depois ainda isso perdurou, né? Só quem passa, eu acho, por uma situação assim de luto gestacional na barriga, assim, é que pode se aproximar de tentar entender, porque é muito desafiador. Mas aquilo me ajudou. Eu tinha um pouco mais de conexão com o meu corpo, por tudo que eu já via passando, por todos esses episódios que eu já contei pra vocês. Eu estava um pouco mais sustentada com relação ao conhecimento do meu corpo, porque que aquilo provavelmente poderia acontecer. Poderia ser uma gravidez de risco, né? Gravidez gemelares, gravidez de primeira, né? Gravidez e tudo isso e tal. Então, passamos por aquilo. Fiz várias práticas ginecológicas naturais para ajudar a limpar esse útero, para trabalhar a emoção, para trabalhar questões práticas mesmo, né? De limpeza e de tratamento ali. Isso me ajudou muito também. Então, eu estava um pouco mais apartada de mim mesma e dos conhecimentos que eu estava bebendo, né? Tudo bem, aconteceu isso, encerramos o ciclo lá na Itália com todos esses acontecimentos. A ideia, como eu falei para vocês, era de ficar viajando, era de seguir o sonho de estar lá, de ter essas experiências fora, mas com essa situação a gente decide voltar para o Brasil. Eu muito desestruturada, assim, emocionalmente, né? Então a gente retorna para o Brasil. E aí a Naira retorna para o Brasil com esse luto, né? Com o companheiro também, com esse luto, mas também com uma bagagem incrível de vida, uma bagagem incrível de estudos que eu estava me mergulhando. E não só o estudo teórico, mas era um encontro, e eu vi que a vida sempre me colocou num encontro entre a teoria e a prática muito rápido. Às vezes até cruel, mas ao mesmo tempo eu digo que eu tenho muita... Quando eu compartilho saberes, seja nos cursos, presencialmente, até mesmo num produto, alguma coisa de criação, eu digo que tem muito a ver com a minha própria experiência. Então ela sai só da teoria, de um estudo, né, de testes, mas tem um corpo ali, tem uma alma que é da Naira, que tá levando para vocês uma experiência também de vida, né? Então a prática e a teoria muito próximo. E então voltamos, e aí isso foi o ano de 2018 já. Voltamos no setembro de 2018, outubro de 2018, pro Brasil. E aí eu me pego numa situação de meio perdida, assim, né? Voltei, tinha planos, isso tudo se desmoronou e tanta coisa, né? E ainda muita emoção, muita coisa para trabalhar internamente, né? E aí, sabe o que eu fiz? Eu digo que esses filhos, né, que simbolicamente chamam Clara e Francisco, que eu os dei o nome de Clara e Francisco, eu digo que eles foram os que impulsionaram o início da Feito Alma. Porque eu precisava tudo aquilo que eu tinha bebido, todo aquele conteúdo, toda aquela experiência da minha vida, eu precisava colocar em prática. E eu já tinha muita coisa. Então eu cheguei também no Brasil, fazendo as minhas... Daí querendo, né, mais ainda, tendo acesso a fornecedores, começar a pesquisar, porque eu queria voltar para um hábito, começar de fato, né, os meus hábitos que lá atrás eu estava transformando. Então eu queria começar a fazer os meus produtos, cuidar da minha alimentação e tudo isso, tarará, muito regrada, muito disciplinada, querendo manter isso vivo dentro de mim. E meus pares, então, começando a vender as ideias também, gente, a gente tem que mudar esse desodorante, a gente tem que mudar de usar essa coisa aqui, que isso aqui é ruim. E aí eu fui também querendo, né, trazer isso para as pessoas, né? Então foi o ano de 2018 e eu lembro que daí comecei a fazer os produtos e com essa bagagem também profissional que eu falei para vocês, né? Do comercial, do marketing, sempre empreendedora. Aí eu queria muito passar para minha família, para os amigos, e aí foi aquele Natal, eu lembro que foi o primeiro Natal, assim, de retorno para cá, e com os produtos, aí enchi todo mundo de produto natural, eu queria dar presente para todo mundo, de produto natural, e família, amigos, e para mim também, né, usando as coisas, eu tava bem feliz, eu falei, pronto, é essa força que eu preciso, que dessa emoção toda, eu precisava abaixar a cabeça e trabalhar.
né? Foi também uma forma de transmutar tudo aquilo que eu estava vivendo, que era um luto, que eram várias desconstruções, né? E ao mesmo tempo que muitos desafios mesmo, assim, difíceis, principalmente emocionalmente, ao mesmo tempo estava vindo essa força motora, essa criação para fora. Eu precisava colocar isso para fora, né? E de forma de transformação mesmo, comigo e com os demais. E aí, então, a Feito Alma nasce, é parida, né? Ela foi gestada durante todo esse tempo aí da minha vida, das experiências. Então, ela foi parida no final de 2018. Então, eu começo a empreender. E a Feito Alma, ela vem desse lugar mesmo de fazeres, né? Que eu gosto de dizer que tudo que a gente faz com as mãos parece que também é uma... As mãos, elas materializam, né? A manualidade, né? O artesanal, ela materializa coisas que vêm da alma. Eu acredito muito nisso, eu acho, né? Uma tela, uma pintura, uma cerâmica, um sabonete, uma arte, uma escultura, coisas, manualidades, né? E aí, esse lugar do fazer manual, de fazer da alma, do feito alma. Uma homenagem também para minha ancestralidade italiana, minha nona, uma das minhas nonas que veio desse lugar também de resgate, se chama alma. E aí, várias conexões e essa identificação mesmo, essa conexão muito forte com o espírito, né? Com a alma, com a vontade de colocar para fora. Clara e Francisco plantaram uma semente, com certeza. Vem desse lugar, com certeza. E aí começamos. E aí em 2019 eu mergulhei mesmo, eu fui morar para um sítio no interior de Joinville, eu e meu companheiro. Fomos morar juntos e lá eu tive o primeiro ateliê da Feito Alma. E aí trabalhamos juntos, foi muito legal, contato com a terra, com plantar, com ervas, com aprender mais com a natureza, com silenciar, um lugar bem retirado, passava um rio na frente, os bois em volta, os pastos, muita fruta ao redor. Foi um momento muito especial. E eu continuei estudando. Aí eu fiz mais um curso de cosmetologia, fiz um curso de aromaterapia. E então eu fui estudando, fui aprimorando, fui fazendo muitos testes. O ano de 2019 foi um ano de muito mergulho lá naquele lugar também, que proporcionou poder estudar mais e começar. E aí eu caí de cabeça no empreendedorismo. Aí fizemos muitas feiras, a Feito Alma, ela ascendeu muito, foi muito legal, assim. Ela teve uma ascendência muito forte, muito rápida. Acho que também... Acho não, eu tenho certeza que do momento que eu passava e de como eu me entreguei para esse processo, né, de criação, e era preciso, então toda essa energia de criação ia para Feito Alma e o resultado foi muito rápido, assim, né, foi... E na época, 2018, assim, mais uma vez, eu acho que às vezes eu falo só pela minha experiência, né, só vai ser, mas parecia que não tinha tantas marcas, não sei, era algo que... para as pessoas sempre era algo muito novo. Nossa, que legal, nossa, nossa, eu nunca vi, né? E claro, depois que você entra para esse universo, você vai descobrindo tantos pares, tantas pessoas, né, que estão trabalhando com isso e tal. Mas eu senti que era algo, ou pelo menos no meu núcleo, no meu meio, muita novidade, né? E foi muito legal. Então, no ano de 2019, foi de muito trabalho, de muitos testes para Feito Alma. E aí, em 2020, a gente teve que se mudar desse lugar, retirado desse sítio, que era um espaço locado, né, de aluguel. E aí, a gente vem pra praia. Foi uma decisão também de estar próximo da natureza, uma oportunidade. E viemos pra praia. E aí, logo depois, veio a pandemia, né? Foi muito louco, foi uma mudança, veio a pandemia. E aí, veio a segunda gravidez, que é a Ana Lu, que tá aqui hoje, tá, né, comigo, conosco, com a Feito Alma, correndo aqui no ateliê, brincando e uma loucura, mas aí veio ela, veio a pandemia, veio a mudança, veio a gravidez muito rápida também, mais uma vez, meio loucura, assim, que eu ia pensar, meu Deus, né, como assim, ela engravidava assim, não, sempre foi uma porta aberta, né, sempre foi uma vontade minha, do meu companheiro, mas nunca foi planejado, né, tanto a primeira vez quanto a segunda vez, e sempre momentos muito doidos, que eu digo que também é o caos da vida, né, o caos do Big Bang, assim, parece que são esses momentos que são muito valiosos, né, pra nossa vida, porque a natureza é assim, né, esses Big Bangs, né, esses caos que acontecem, vem pra mexer, né, nas estruturas, em tudo, e sempre renova, né, sempre transforma. E aí, então, Feito Alma continua, 2020, veio a pandemia, depois a gente focou muito
no online, né? As coisas estavam acontecendo muito online em 2020, né? As expansões online, das conexões, das vendas. E 2021 foi a mesma coisa, foi semelhante ao ano de 2020, onde a gente passou por essas duas pandemias, né? E aí, em 2022, estamos aqui agora, conversando, compartilhando os desafios, né, do empreendedorismo, do empreender e maternar ao mesmo tempo, né? Isso é um grande desafio, porque é muito desafiador a gente criar, né, educar, cuidar. É muito maravilhoso, mas é muito desafiador, é muita presença, exige muita presença mesmo, né? De espírito, de mente, muita paciência. E aí você precisa também continuar a sua sustentabilidade, né? A sustentabilidade da sua vida, agora para sua filha, para sua família, para o seu entorno, para sua casa, para os seus objetivos, para os seus sonhos, né? Então hoje eu sou muito defensora desse lugar, de como sempre fui de defensora do produtor, comprar do produtor regional, comprar do artesanal, em busca desses laços, dessas conexões com pequenos produtores, porque isso acaba que a gente acaba pulando vários degraus, assim, vários níveis, como é que eu vou dizer, de conexão mesmo com o que a gente consome, né? Com as grandes cadeias, né? As grandes pirâmides das grandes indústrias para com os menores, né? Como a gente acaba tornando um consumo mais saudável quando a gente se conecta com pequenos produtores, com pessoas que fazem manualidades, o artesanal, regional, né? A gente acaba sustentando de uma forma muito mais saudável, se conectando com o que a gente consome também, com uma maneira muito mais consciente. Isso é um empreender, isso tem a ver com cosmética natural, com saboaria natural, né, artesanal, esse nicho, né, esse mundo tem a ver com esse lugar consciente de consumo também. E aí agora, sempre muito defensora já dessas pessoas, desses profissionais, né, agora ainda mais sendo mãe, mais defensora ainda das mães que estão em casa, cuidando dos seus filhos, e também trabalhando, empreendendo, né? Sustentando, né? As suas vidas, os seus lares, os seus lugares. Então, eu sou muito mais defensora ainda dessas, a gente chama empreendedorismo materno, né? Então, o quanto é importante a gente também olhar, buscar, quando for escolher, né? Poder escolher também a partir dessas consciências, né? E é isso. Uau! Acho que eu contei tudo para vocês. Que vocês gostariam de saber, não sei, a partir da enquete aí, do que vocês votaram também, do que vocês queriam saber por detrás. Eu acho que por detrás da Feito Alma é isso mesmo, são essas histórias muito pessoais, histórias de muito desafio que me trouxeram até aqui e que me transformaram completamente, assim, né? E a relação com a minha natureza, a relação com o meio, a relação com a cura através da natureza, a consciência da natureza no nosso prato, na nossa pele, no produto que for, de maneira geral, né? Isso me trouxe até aqui. E aí foi construída, então, a Feito Alma, que é uma empresa de cosmética natural, simplificada, descomplicada, gosto de dizer que ela é descomplicada, simples, acessível, natural de fato, 100% artesanal, de uma mãe empreendedora. Mas a Feito Alma, além dos produtos, ela também tem os cursos, então esse compartilhar de saberes, das minhas experiências, de produtos, de receitas, compartilhar sobre empreendedorismo, ajudar novas mulheres a empreender, a se profissionalizarem, aprenderem a fazer esses produtos, sejam mães, sejam mulheres dependentes, sejam mulheres que querem, por exemplo, transitar de carreira, que se simpatizam, que se conectam com esse universo natural. Essa é uma ideia que vai se expandir cada vez mais aqui para Feito Alma, que faz muito sentido para mim, na área profissional, mãe, mulher, compartilhar mais com outras mulheres esses saberes para profissionalizar mais, para potencializar mais esse universo. E a Feito Alma também terceiriza produtos para outras marcas e da consultoria, né? Então esse lugar também de compartilhar, de auxiliar, ajudar outras mulheres a poder se desenvolverem nesse universo também da cosmética natural,
das medicinas naturais, né, da saboaria, enfim. Tá bom, gente? Foi isso, foi muito gostoso abrir o coração para quem passou aqui, para quem entrou, para quem saiu, para quem entrou de novo, para quem tá aqui agora. É muito gostoso falar, compartilhar, quando a gente fala para além só do profissionalismo, dessa parte mais estética que a gente está aqui compartilhando, técnica, né, de produtos, do profissional, para além só desse lugar da Feito Alma profissional, mas compartilhar, abrir o coração com relação ao pessoal nos humaniza, nos conecta em outros lugares, né? Porque a gente sabe que o que está aqui na tela é só um fragmento da nossa vida, é um fragmento do profissional, da marca e tudo mais, né? É só um fragmento. Mas por detrás dessa tela, por detrás do que é compartilhado, existem pessoas, né, humanas, que têm uma bagagem, uma experiência de vida muito profunda e a partir dessas experiências, né, essas experiências nos humanizam, nos conectam para além de um produto, para além de uma marca, né? Então, é isso. E é isso que eu quero trazer cada vez mais para vocês aqui, compartilhar desses saberes, nos conectarmos e nos humanizarmos mais. Deu o nosso tempo. Muito grata para quem ficou, para quem acompanhou, para quem bebeu um pouquinho da minha história. E quarta-feira tem mais. Quarta-feira vamos falar mais sobre esse assunto de empreendedorismo. Aí sim a gente vai falar sobre os desafios, as oportunidades nesse mercado, nesse universo. Muitas pessoas que acompanham aqui têm vontade de saber mais, querem se profissionalizar ou querem trocar mais informações a respeito da parte profissional. Então quarta-feira também às 4 da tarde eu estarei aqui com meu chazinho e com vocês, quem quiser chegar, tomar um chá e a gente bater papo. Gratidão, um beijo grande e até quarta-feira.